Irmãos e irmãs, o nosso tempo nunca conheceu uma Sexta-feira Santa como a que estamos agora a passar. Muitos dos que agora vivem já tiveram momentos difíceis, já passaram por muitos dramas locais ou regionais, mas sempre localizados e circunscritos, com uma escala maior ou menor, conforme as circunstâncias, mas não à escala universal como agora. A Sexta-feira Santa de Jesus abraçou todas as sextas-feiras da história da humanidade. Ele situa-se no centro do tempo, abraça a humanidade que está antes e aquela que vem depois, num abraço divino que contempla toda a história, porque para ele tudo é presente. Se cada um de nós sente e vê as coisas boas e más situado no pequeno mundo de espaço, de tempo e de relações que lhe é dado conhecer, Jesus, o Verbo de Deus feito homem, eterno com o Pai e o Espírito, vê com o olhar de Deus. Na sua paixão, assume as dores de toda a humanidade, sem que ninguém fique de fora, pois a oferta da redenção é para todos aqueles que se disponham a acolhê-la. A narração da paixão de Jesus, que acabamos de escutar, faz-nos entrar no drama da história de toda a humanidade, a ultrapassar a questão meramente pessoal, familiar ou local. Nela, todos estão contemplados. Ali todos têm lugar, pois por muito pródiga e boa que seja a vida, ela é sempre portadora de sinais de sofrimento e de morte que clamam por felicidade e por salvação. A Sexta-feira Santa de Jesus congrega também em si os sinais do mal que germina no coração das pessoas e que pode transformar-se em pecado, com graves consequências para a mesma humanidade, pois o pecado conduz à desordem, à ruína e à morte. Jesus conhece a condição da humanidade criada para ser livre e responsável, para edificar o mundo na paz e na justiça, no respeito por Deus e no amor ao próximo. Mas Jesus conhece também a maldade que pode crescer no coração das pessoas e dominá-las. As manifestações do mal, encarnado nos pensamentos, nas palavras, nas decisões e nas ações das pessoas, são uma evidência e conhecem-se os seus frutos nefastos, que dariam uma lista infindável, cujo conteúdo nós muito bem conhecemos. Nas nossas afirmações de fé, referimos frequentemente esta certeza de que Jesus, pela sua paixão, nos oferece a possibilidade de nos libertar do pecado. De facto, ele carregou com os pecados de toda a humanidade sobre os seus ombros, para que mais ninguém seja vítima das consequências do pecado dos outros e para que mais ninguém faça dos outros vítima do seu pecado. O desafio da Sexta-feira Santa continua a ser este: rejeitar o pecado que prejudica a humanidade e ofende a Deus, para acolher a graça de uma vida justa e digna que favoreça a humanidade e preste honra e louvor a Deus. Acompanhar Jesus, que carrega a cruz dos nossos pecados e dos pecados do mundo, conduz-nos a desejar levar a nossa própria cruz e a cruz dos nossos irmãos, para que todos troquemos o pecado que destrói pelo amor que edifica. O desafio da Sexta-feira Santa é também o de pararmos um pouco, o de fazermos um silêncio ativo que nos leva a conhecer o que se passa no nosso coração
nas nossas intenções, motivações e ações. É que o pecado ainda existe no mundo e não é somente uma mancha na alma imaculada. Ele é uma mancha na alma, mas é também uma mancha no corpo, no rosto próprio e no rosto dos outros. O pecado é uma enorme mancha nas instituições, nos sistemas económicos e políticos. Ele é uma mancha nas relações entre as pessoas e uma mancha dentro das relações familiares. Podemos continuar a ignorar o pecado e a viver como se ele não existisse, com todas as consequências que daí advêm para toda a comunidade. Podemos, porém, olhando para a cruz de Cristo, decidir encarar a realidade de frente e empreender o caminho da conversão. A celebração da Paixão de Cristo não pretende levar-nos a ficarmos interiormente deprimidos, mas ela é sempre portadora da graça de fazer renascer em nós a esperança, mesmo no meio das maiores contrariedades e tribulações. Cristo venceu a cruz com o amor e nós, unidos a Ele, venceremos a cruz com o amor. Esta é a condição para que renasça a esperança em cada um de nós e em toda a comunidade humana. A situação que nós estamos a viver tem também lugar na cruz de Cristo, não porque seja fruto do pecado de alguém, mas porque, como calamidade natural, afeta o corpo e afeta o espírito da humanidade. Causa sofrimento e morte entre aqueles que desejam a felicidade e a vida. O amor é a chave única para fazer renascer a esperança em qualquer situação dramática da história da humanidade e também neste tempo de pandemia. É essa a lição de Jesus crucificado. E esse amor, podemos dizê-lo, já está no ar, em tantas iniciativas e atitudes novas, como são a investigação científica, o cuidado com a proteção contra a infecção, o sacrifício dos profissionais no campo da saúde e no acompanhamento dos idosos, a consolidação das famílias para ultrapassarem as dificuldades diárias, a solidariedade material, a oração pelos que sofrem, o cuidado pastoral e espiritual. No fundo, todos sonhamos com um mundo muito diferente daquele que temos vindo a construir. Sonhamos com o mundo em que nos sintamos irmãos, a partilhar as mesmas alegrias e a sofrer as mesmas dores. Sonhamos com o mundo que não perde a esperança, porque se alicerça no amor. Obrigado, Senhor, por nos mostrares que a cruz, vivida no amor, é fonte de esperança e é o único caminho de salvação para a humanidade.